E mulherada, livro Mulheres Correm com os Lobos, sempre aqui com a gente, Las Lobas Círculo. Ó, um brinde. A gente faz esse círculo de mulheres toda terça às 13 aqui no Instagram. Tem as meninas que são parceiras já nessa jornada aí que a gente tá no 56º encontro aqui no Instagram. Então a gente tem mais de 50 lives como essa, salvas aqui no perfil. Já passamos por vários contos aí do livro Mulheres Correm com os Lobos. A gente tá no capítulo 4 agora, que é o conto do Manauí. Então, conforme vai passando, a gente vai indo por vários contos, né? Como esse livro ele não tem uma ordem, ele não é um livro convencional, onde a gente senta e lê todo ele. Ele é um livro para ler e reler várias vezes, parar de ler se for necessário, voltar a ler. E pode ser vários contos também, eu pular de um conto por outro, porque ele traz assim, o que os contos vêm nos contando, trazendo para nossa vida o olhar da doutora Clarissa, que é a autora desse livro. Eu vou compartilhar aqui a live com a Sheila. E vocês quiserem compartilhar já com amigas, amigos e tudo mais, fiquem à vontade, correm com os... Eu vou esperar a Sheila entrar aqui, tá quase. Ó, tô compartilhando. Eu vou botar aqui também fixar aqui no comentário. E hoje a gente vai falar sobre a força dual. O que é isso, né? Força dual que existe dentro da gente, né? Esse conto do Manauí, que ele tem as duas irmãs ali, tem o Manauí e o cachorro e tudo mais. Esse aspecto das duas irmãs, o que o conto nos traz sobre esse aspecto das duas irmãs, né? O que significa essas duas irmãs dentro de nós? Esses nossos dois lados, os lados que a gente vai observando. O lado mais masculino, o lado feminino da energia, né? A gente fala dessa energia, aquele que bota em ação e aquele que tá mais sensível. Aquele que ignora algumas coisas e aquele que tá vendo que tá acontecendo algumas coisas. E aí vamos botar em prática. Mas às vezes a gente não aceita esses lados, não entende, não bota em prática. A gente fica naquela situação assim de acabar não querendo ver muitas coisas. A gente coloca uma venda, né? Pra não enxergar, que assume eu vou linha reta naquilo ali e não paro pra perceber tanto de coisa que poderia ser diferente. Tanto de coisa que eu poderia fazer, tantas ações que eu poderia fazer e tudo mais. Só que eu tô lá olhando só para uma direção e não consigo ver, olhar dentro de mim, o que tá acontecendo. Eu vou chamar a Tati aqui enquanto a Sheila vai chegando. Agrega aí com os conteúdos conosco. Eu tô aqui. Tô aqui. Oi, Tati. Oi, oi. Tudo Oi, bom? tudo bem? Tudo bem. Eu estou aqui. O mundo caindo, tive que fechar a janela, tava tão gostosinho. Então, dá pra ouvir o barulho, mas é um barulho bom. É sim, tá bem gostoso. Ai, Tati, então vamos entrar aí já nesse assunto, desse trecho aqui, a força de ser dois desse livro, enquanto depois, daqui a pouco mais a Sheila entra e ela já participa também. Tati, Diga. esse ponto sempre traz muitas reflexões pra gente, quando a gente vai ler, né? Cada vez é uma coisa diferente, ler de novo e tem outros textos pra olhar, né? E aí, eu pensando nessa história do Manauí, olhando para essas duas mulheres
que tem ali no conto Duas Irmãs, o quanto aquelas duas irmãs, para elas se casarem com ele, elas precisam casar. Um dos critérios é que elas têm que casar as duas, elas têm que. Ele só pode casar com as duas, enfim, não é uma nem outra. E eu senti muito isso do casamento que a gente tem com nós mesmos, né? Tipo assim, nós tentamos às vezes casar com uma só, e a gente nem percebe, porque a gente vai vivendo, a vida vai passando, a gente aprendeu desse jeito, vai seguindo sempre um lado muito forte, e não ignora o outro lado, né? Não percebe, fortalece o outro lado. Mas o quanto esse casamento é importante, né? O quanto eu ter que fortalecer esses dois lados, né? Essa força de ter dois, a gente acreditar que não é só, que não existe só esse corpo aqui, essa cabeça entrando em ação, querendo coisa, fazer muita coisa, e não para descansar, não para refletir e tudo mais, né? Isso. E aí, o que tu me diz dessa, o que tu acha disso, dessa força dos dois lados, pra gente começar a entender isso? Mulher, eu vou falar que eu li 2 vezes, né? Li para semana passada, li para essa, li para um evento que eu participei semana passada também. Então já foram 3. E eu ainda estou atravessada por essa parte, porque quando eu vi a primeira vez do conto, eu falei assim, como assim, gente? O homem vai casar com 2? Que guloso. Aí quando você faz uma leitura mais ampla, mais assim, desconectada de padrões e de etiquetas, né, e tudo mais, você vê que ele não casou com 2 mulheres, ele casou com uma mulher muito potente, muito completa. E o pai, maravilhoso, disse assim, não, você não vai mudar minha filha, você não vai mudar o que ela é. O que você vai levar é o conjunto. Então, só se você descobrir quem ela é de verdade, é que você tem a garantia de casar, da união, né, de vocês 3, na verdade dos 4. Porque aí o conto vai falar dele, com o selfie dele. E eu fiquei tentando entender o que aquele cachorro estava fazendo na história. Falei, gente, onde é que surgiu esse cachorro? Nossa, como essas duas estão, né, no fogo de casar, elas querem se unir ao cara. Mas por quê? Por que elas querem se unir? Né? O que ele tem que elas querem tanto e elas não querem os outros caras da tribo? É esse aí. E eu fiquei assim, o quanto de mim, eu até postei isso hoje, né? O quanto de mim, na verdade, eu conheço. O quanto de mim eu deixo o outro ver e também passo a perceber. E é tão pouco. Nossa, é tão pouco. É tão exterior o que a gente entende, é tão exterior o que a gente enxerga. E aí, nada a ver, ou talvez tudo a ver, fazendo almoço, eu estava ouvindo Alcione. E aí passou aquela música Entidade. E eu sempre entendi a Entidade, essa música, não sei se vocês conhecem, né? Se não conhece, a gente vai lá, dá um Google, a música é gostosinha. A primeira impressão que você tem é assim, pô, o cara tá com outra. O cara largou ela. E aí tem um pedaço da música que ela fala assim, será que eu perdi a minha identidade? Será que é ela ou será que sou eu? Tô vendo a baiana render homenagem fazendo feitiço pro homem que é meu. Mas, pô, não precisa ser um feitiço, né? Uma coisa, uma cumbística. Vambora, Sheila, entra aí pra gente bater esse rolê. Não precisa ser um feitiço, uma mulher, né, querendo o outro companheiro, o cara que já tá comprometido. Não, não é isso. É um lado seu que sempre se sobrepõe ao outro. Porque numa cultura muito antiga, olha, Tuti, me cortem. Numa cultura muito antiga, a mulher era vista como era parte da deusa, ela tinha toda a sua totalidade, ela se entendia na sua força, nas suas essências, energias masculinas e femininas. Ela era um docinho de coco quando ela tinha que ser um docinho de coco, mas ela era uma fera, uma bruxa quando ela tinha que ser. A junção dessas duas personas dentro dela é que fazia com que essa mulher fosse tão poderosa e temida na comunidade. E aí, socialmente, isso foi sendo podado através da educação, de dizer quem é que manda mais, quem é que tem a maior força. E esse lado mais selvagem,
linguagem foi sendo, não domesticado, mas foi sendo anestesiado. Mas a anestesia, gente, ela passa, o efeito passa. Alguma coisa dá o estalo, alguma coisa dá o start, é quando você tem aquele rompante, não é assim que eu sou, e se coloca num lugar que a sociedade não espera, que quem te acompanha, companheiro ou companheira, também não espera, e eu estou muito atravessada nesse sentido da história, desse duo, da necessidade de botar em comunhão, não em equilíbrio ou em harmonia, porque eu acho que realmente precisa, cada hora tá ocupando o lugar, mas eles não precisam ser um dominante do outro. Não sei se eu estou me fazendo entender. Uhum. Deixa eu convidar a Sheila aqui, que eu já conheço aqui. Vou convidar a Sheila. Oi, gente, consegui. Desculpa a demora, eu não estava conseguindo. Eu clicava lá e falava assim, o vídeo ao vivo já foi encerrado, já foi encerrado. Ai, meu Deus do céu. Mas deu certo. Oi, meninas. Oi, povo. Beijo grande no coração de todo mundo. Como é que tá? Eu tô com eco? Não. Não, tudo certo. Sheila, então a gente começou a falar isso ali, a força dual, essa força que representa para cada uma de nós, essa força dual. Tá baixinho para ti? Eu vou desligar o meu áudio para evitar os ruídos aqui de fora, de cabum. Bom? Agora eu não tô mais... Ah, tu desligou o som, Sheila, eu acho. Desculpa, melhorou. Agora tá lindo. Tá bom. Tá. Então, e a Tati comentou uma coisa interessante sobre a gente nem... Esse antes, assim, de entender que existe dois dentro de nós, né? Eu fui ler esse trecho também, tive que ler, assim, ler de novo, porque ele ela é mais profunda e tem outras coisas aqui no meio também, outras histórias, né? Ela usa outras, mais profundidade ainda. Mas eu fiquei pensando no saber essa identidade que a Tati comentou. Será que a gente sabe qual é a nossa identidade de fato, né? Será que a gente sabe? Porque se eu não sei nem a minha identidade, veja lá saber quem são essas duas que estão aqui, quem sou eu de um lado, quem sou eu no outro, né? E aí eu tava conversando com uma pessoa semana passada, e tudo que ela me falava, assim, eu tinha estado junto com a mãe dela também, e o que aconteceu? Tudo que ela me falava, assim, por que ela não conseguia realizar o que ela queria realizar, era tudo como a mãe dela chamava ela. A mãe dizia coisas dela da infância, assim, ela é assim, ela era assado, ela era isso, ela era aquilo, como se ela continuasse ainda aquela criança, né? E ela mesmo acreditando naquela identidade daquela criança. A criança que era voada, que era esquecida, a criança que não tinha responsabilidade. Então, a criança que fazia arte. E aí, eu perguntei para ela, mas tu se sente assim hoje, de fato, né? Tu se sente a mulher que faz arte, a mulher que é voada? E ela falou, não, eu não me sinto assim. Mas primeiro ela parou e ficou pensando assim. Primeiro ela disse, eu nem sei, na verdade, eu nem sei. Agora, primeira vez que alguém tá me perguntando isso. E eu não sei responder. Ela disse, eu não sei responder. Depois de um tempo ela falou, não, mas eu não me sinto essa mulher avoada que era lá na infância. E aí, que ali naquela hora que ela foi despertar peraí, eu ainda tô tentando ser aquela lá, né, que eu era na infância, aquela criança, e não cresci para realizar o que eu quero realizar, né? Eu continuo sendo a minha mãe, ainda me encara como aquela voada e tudo mais. Mas será que a gente é mesmo aquelas características que diziam pra gente, né? Ou eu sou parecida com a tia, sou parecida com a avó, sou parecida com alguém. E a gente assume aquelas características, a gente encarna aquelas características, parece, e não consegue enxergar qual é a nossa identidade, de fato, né? Eu assumo aquela linha, eu acho que dos dois lados ali da energia, digamos que da energia masculina, onde a mulher vê a mãe, a avó, aquela que trabalha muito, e aí querem
seja igual a mãe e a avó, né? Porque prosseguir aquela tendência de todo mundo no mesmo ciclo. E aí tu olha para aquela linha e segue, linha reta, e não consegue olhar para os outros lados. Né? Não consegue se visualizar esse outro, se permitir sentir alguma coisa desse momento, né? E aí, Sheila, como é que foi para ti essa leitura, esse entendimento aí sobre a força dual? Então, isso que você falou é bem importante, porque quando a gente é criança, a gente absorve algumas identidades e quereres dos nossos criadores, né? E aí isso fica guardado a nível inconsciente, a gente vai repetindo esse padrão. Quando eu li isso aqui, eu pensei no masculino e no feminino, e aí eu voltei para a minha história, né? A minha mãe era uma mulher mais tranquila. Ela era uma mulher do saber, da magia, do conhecimento, da conexão com a natureza. Ela era muito conectada com o espiritual, né? E o meu pai não. O meu pai era do mundo, de sair, de trabalhar, de conhecer, de viver. E eu, em algum momento lá na minha infância, identifiquei que eu tinha que ser mais homem, que eu não podia ser tão frágil. Né? Então, quando eu estava lendo aqui, eu até grifei, né, que fala da natureza da dualidade psíquica, que são das gêmeas, né? Em algumas culturas até a comida tem que ser igual, porque tem todo um paranauê que pode desestabilizar o universo, né? Uhum. E eu, naquela época, fui para uma situação muito mais, um eu interno muito mais de ação, muito mais masculinizado. E isso perdurou na minha vida por, assim, muito tempo. Eu estou com 46 anos, eu estou há 3 trabalhando com holístico, né? Então, eu senti essa diferença, porque tem uma hora no texto que ela fala que a gente não fica forte, né? Que aí o africano dá os pauzinhos e quebra, né? Um pauzinho para quebrar, quando você está só em uma das forças, você se torna fraco realmente. Primeiro porque somos mulheres. Então, a gente já tem uma natureza da lua que está em ebulição, em movimento, em oscilação. Aí a gente nega isso, que foi o que eu fiz. Eu neguei esse meu lado feminino e fui para o mundo corporativo como um homem. É tanto que as pessoas me rotulavam. Você dirige como um homem, você se comporta como um homem. Um amigo gay meu falou assim, você tem um sapatão dentro de você, né? E você vê o nível do negócio, porque assim, eu não chorava porque achava que era mimimi. Isso me fragilizou, porque na verdade eu não estava sendo eu. Né? Quando a gente está vivendo uma só, não está vivendo as duas que existem dentro de nós, ou muitas outras que existem, a gente fica fragilizado. Porque no fundo, a gente fica triste. Sabe por quê? Porque eu me comportava como durona em momentos que eu queria chorar. Uhum. Em momentos que eu estava fragilizada. E essa oscilação, quando eu vim para o holístico, que você estuda muito a física quântica, muita espiritualidade, você entende a importância do feminino e do masculino dosado e equilibrado. Então, eu acho que a gente fica com esse déficit, sim, eu fiquei. E no começo foi muito difícil para mim entender o feminino que havia dentro de mim. Eu era do nível, gente, vocês vão me linchar agora, mas eu era do nível que falava assim, chorar é coisa de mulherzinha. Olha só que cretina que eu era. Você entendeu? Olha só o nível. Então a gente fica mais fraca mesmo, porque tudo que está em desequilíbrio vai gerar uma falta ou um excesso. Uhum. No meu caso, gerou falta e excesso, porque a gente não fica sensível para algumas coisas, não sabe gerar, só sai fazendo. Então, a gente fica em desequilíbrio. E isso afeta, o que ela fala aqui, né? E a perda dos poderes psicológicos, emocionais e espirituais das mulheres tem como origem a separação dessas duas naturezas e a simulação de que uma delas não mais existia. E isso é muito triste. Eu vivi isso e de vez em quando, olha como o negócio é forte. E de vez em quando, você luta com você mesmo porque esse outro lado quer sobressair sobre outras ações. E essa história de a mãe falar, não chora menina, vai ser forte, vai ser fresca, vai ser mole. Tudo isso, na infância, me levou a virar uma adulta que nada me abalava. Aí eu fui rotulada pelo mundo e pela família como uma pessoa que não sentia dor nenhuma. Ah, põe pra Sheila que a Sheila resolve. Só que eu tava um cacareco, só que ninguém nem sabia, porque a parte externa tava ótima, tava perfeita. Entende? Então, eu acho que isso realmente
além de causar dor, né, a gente perde a nossa força. Eu acho que é isso, a gente perde a nossa força. Eu fiquei bem abalada com esse ponto aqui, porque eu li também umas 459 milhões de vezes, e ainda eu falei assim, gente, eu não tô entendendo esse negócio, eu vou ler de novo, não é possível. Eu só fiz alguns, como é que fala, marca-texto, eu nem escrevo, geralmente eu faço o texto, né? Quando a gente vai fazer nossa live, eu estudo e faço o texto. Dessa vez, eu fiquei meio travada, galera. Mulherada, me ajuda aí. E aí, Tati, quer comentar alguma coisa? Acho que a Sheila completou o que eu estava tentando explicar. Que Desculpa, essa... Tati, eu nem... Não, eu falei que eu também tive dificuldade. E eu li umas 3, 4 vezes. Na semana passada eu participei de um evento, e o tema era aí, Ori, né? Cabeça, força do Ori, e as influências do cotidiano, né? E eu teve uma parte que eu falei isso. Nós somos um duo, porque eu já tinha lido, né? Mas nós somos um duo, sim. É aquilo que você está vendo aqui e aquilo que você não vê, e que eu, às vezes, também não quero enxergar em mim. E aí eu me enfraqueço, porque dói olhar para esse lado. Porque realmente eu ouvia isso também. Tá chorando por quê? Olha esse choro. Isso. Aguenta. Sabe? E essa coisa de você tanto aguentar, você vai fortificando só um lado. É só aquele teu lado marrento, é aquele teu lado que encara qualquer dificuldade. Mas quando você tá sozinha, lá no teu escurinho, você tenta calar esse lado porque você precisa ser aquela menininha que chora, que se deságua, porque você não está aguentando mais sustentar tudo que está vindo. Porque você também não... A gente não aprende, e acho que é o grande desafio de hoje em dia, daqui para frente, com mais círculos como esse, mais lives, mais leituras, mais incentivo, mostrar para homens e mulheres que é preciso ter esse equilíbrio. Que é preciso... É o que eu até falei antes, não é nem equilíbrio nem harmonia. Sei que tem momentos que uma gêmea, Tatiana, vai ter que estar peituda e a outra vai estar dando a retaguarda. Quando o velho fala, né? Junta os 3 pauzinhos e tenta quebrar. Faz dele um filete, faz dele um canudo. Tenta quebrar isso aqui, você não consegue. Por quê? Porque está um dando sustentação para o outro. Então, enquanto a minha gêmea está sustentando o meu momento de peitar o mundo, esse meu lado forte também vai sustentar quando ela quiser se expressar sentimentalmente. Sim. Quando ela quiser ser muito mãe, muito meiguinha, muito nenenã, onde o pessoal vai falar que é mimimi, esse meu lado brutão vai falar assim, não, seja mimimi, você está no seu direito. E aí a gente vai encontrar um passo a passo que vai deixar todo mundo fortalecido. Vai deixar essa mulher fortalecida. Como eu estava falando, aí você não estava aqui, muito tempo atrás, quando a gente tinha a noção da deusa, a mulher tinha esse poder. Ela tinha essa força e essa noção, essa consciência da importância de alimentar essa gêmea dentro dela. E aí eu fiquei assim quando eu li. Falei assim, gente, o que esse cachorro está fazendo aí? Por que essa mulher, né? Falei assim, como assim o cachorro que vai atrás, gente, para saber? Cachorro fominha, tudo que vê quer comer, tudo se distrai, né? Falei, nossa, aí quanta coisa tá no nosso caminho. Aí eu sei que o conto talvez não leve para esse lado, mas digamos que o Manauí seja aquela energia masculina que é também parte que vai configurar essa mulher, porque eles vão se unir, né? Esses dois vão estar igual. Então, como ela tem o gêmeo, tem o self dela, ele tem esse self que é o cão, que faz tudo, né? Que é o que está atento aos sinais. E mesmo que ele se distraia no caminho, ele persiste. E essa persistência, aí a gente vai, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, é importantíssima para a gente manter a atenção para esses dois momentos dos nossos duos. Em que momento que a minha lua, por exemplo, nós, né? Em que momento que a minha lua está me deixando com vontade de socar todo mundo? Por que eu quero socar? Eu vou chamar lá o meu lado mimimi e falar assim, garota, o que tá vendo? Por que isso te incomoda? Mas não é um exercício fácil, né, gente? Não. A gente não gosta de jogar luz e ver o que está acontecendo.
Não. Você não sai de casa corajosa, no escuro, faltou luz, tá um temporal, faltou luz. Você não vai sair com a sua luz de vela ou sua lanterna de celular para ver o que está acontecendo no barulho no seu quintal. Tu vai ficar cagada, tu não vai ver. E eu acho que é essa mesma situação. Eu não vou querer ver, eu não quero enxergar. E aí, falar igual a Edith, terapia tá aí para isso, gente. A terapia. O círculo tá aí também para a gente ir trocando confidências, trocando sensações. E a gente vai entendendo que jogar luz é importante, não precisa ter tanto pavor. Mas não é gostosinho, não é legal. Não, não é. É possível, é possível. É fácil? possível. Não é fácil. Não. Não é fácil. E assim, a gente vive num mundo que está todo mundo querendo tanta coisa fácil, que aí é difícil a mulher fazer esse passo, ou não só a mulher, o homem, quem quer que seja, fazer esse passo de entender quais são as pessoas que habitam dentro dele e o quão importante é esse equilíbrio dessas duas forças. Né? Engraçado você falar que as antigas sabiam disso muito bem. Né? Na sexta-feira, a lua estava muito cheia aqui, né, no céu. E aí eu fui fazer uma água da lua, minha sobrinha estava aqui, e aí eu comecei a conversar com ela sobre a lua, eu falei, as antigas, olha que coisa interessante, as antigas sabiam o tempo pela lua, pela natureza, pelo sol, ela sabia o tempo de levantar acampamento, sabia o tempo que era bom para a mulher engravidar, quando a mulher ia parir, né? Sabia qual era o momento ideal para se plantar. Ela falou, jura, madrinha? Eu falei, juro. E olha que elas só faziam isso porque estavam conectados com elas e com a natureza. Quer dizer, elas estavam em plenitude, né? Quantos de nós eu fui aprender alguns ciclos femininos que eu já estava velha, que eu nem sabia. Eu estava fazendo um curso do Sagrado Feminino. Eu falei, meu Deus, isso existe? Eu não sabia. Então, assim, olha como a gente é desconecta da gente, de Deus, da natureza, do que está à nossa volta. A gente está sempre correndo. Eu vou pegar um gancho que não tem muito a ver, mas tem, ainda falando da gente não se conhecer em profundidade. Eu estava vendo um podcast de um cara, nem sei o nome dele, tá, gente? Foi um sobrinho meu que me mandou do Facebook, eu mexo um pouco em Facebook. E o cara falava uma coisa que eu achei fantástica. Ele falava assim, que hora que nós marcamos? O cara falou 8h30, que horas eu cheguei? 9 horas. Alguém ficou importunando alguém? Não. Ele falou, por quê? Porque eu aprendi na minha vida que a gente corre tanto e a gente se desconecta daquilo que é mais importante, a nossa essência, a essência de Deus. A gente entender que se a gente está conectado com a gente, carro, casa, apartamento e tudo que vier é só complemento. A gente fica correndo atrás disso, aí você briga com o outro porque você está atrasado, aí você não fala com a tua mãe direito, você não dá carinho pro teu filho, você não faz as coisas que você tem que fazer. Por quê? Porque você está tão desconecto de você, e você está tão fora, que você não consegue entender o que de fato é essencial. Ele falou muito mais, mas eu puxei só esse trechinho aqui pra gente, e que foi o trechinho que me marcou. E é verdade, se a gente estivesse mais conecta com a gente, a dor de sair no escuro quando acaba a luz não seria tão forte. A gente conseguiria entender o cão da história que eu fiz igual você, que eu falei, puta que pariu, o que esse cão tá fazendo aqui, esse infeliz desse cão? Tá caçando, só fica atrapalhando o processo. A gente não ficaria tão perdido. Então, assim, faz muito sentido esse resgate de conexão que a gente está fazendo. E que salve esses círculos que estamos. E muitos outros que virão. Porque a mulher, ela precisa, às vezes, desse ombro, de alguém dizer para ela, gata, chora que você pode. Quando você quiser meter o soco, também mete o soco que você também pode. Né? Eu acho que a gente precisa entender um pouco mais isso, saber um pouquinho quem somos. Porque a gente não sabe ainda quem somos. Né? A gente ainda tem essa dificuldade. A gente está aprendendo, a gente está no processo. E quando você acha que resolveu, aparece outro processo, né? Eu falo para a terapeuta, essa merda não acaba nunca nesse processo. Quando a gente acha que o negócio vai clarear, que você acha, agora eu tô indo, agora eu vou. Agora vai. Mas não vai, porque tem mais coisa para aprender. Que bom, né? Eu acho que ser mais suave. Podia ser mais suave. Eu quero aprender mais, claro. É legal viver nessas oscilações. Eu acho bacana, porque é a oportunidade que a gente tem de crescer. Ninguém cresce quando tá felizinho, né? Porque quando você tá felizinho, você quer ficar felizinho, né? Você quer ficar lá na praia tomando sol. Ninguém quer fazer o processo de enfrentar o quintal escuro, né? Com a luzinha de celular ou com uma vela. Porque isso é mais incômodo. Mas o incômodo traz o crescimento.
Então, é importante isso pra gente, de alguma forma, né? Acho que o grande desafio é esse equilíbrio que a Tati estava falando, que é claro, é quase impossível chegar no equilíbrio exato, assim, vamos agora, estamos meio a meio. Eu acho que o processo, assim, é eu saber que eu tô indo demais para um lado e agora tá na hora de voltar. Porque o que acontece? Que eu percebo, assim, as mulheres que trabalharam muitos anos, tipo que a Sheila estava comentando, assim, muitos anos nesse corporativo, na carteira assinada, para outra pessoa, né? Sempre trabalhando numa empresa para alguém, com ordens e tudo mais, ou funcionária pública, muitos anos naquele mesmo sistema. A gente fica muitos anos com aquela energia muito forte, né? Aí começo a me descobrir, autoconhecimento feminino, eu entro naquela vibe assim, navegando na água do autoconhecimento. E aquilo tá lindo, maravilhoso. Só que começa a ser demais, demais, demais. Eu começo a entrar nessa vibe demais e eu esqueço que um pouco da energia lá do meu trabalho no corporativo, no serviço público, eu vou precisar para poder colocar em prática esse lado aqui também. Porque eu ficar muito na vibe zen a todo tempo, eu vejo isso acontecer com as terapeutas, muito. Porque ano passado, e aí vocês estavam falando, e eu fui lembrando disso, né? Desde quando eu comecei o círculo, que foi em 2021, eu convidava cada terça pessoas diferentes para participar. E era geralmente uma participação, depois na próxima terça, outra. Aí, antes de convidar vocês, eu fui procurar outras mulheres para convidar de novo para participar. E fui buscar lá as primeiras que tinham participado para continuar. E o que aconteceu? Eu comecei a entrar nos Instagrams delas, então, para poder chamar por ali. E assim, 90%, se não mais, o Instagram estava totalmente parado há muito tempo. Tipo assim, zero stories, zero publicação, zero. Muitas colegas ali da terapia de saberes femininos, que a maioria era que convidava terapeutas de saberes femininos, com o Instagram totalmente parado há muito tempo. O que aconteceu aí nesse percurso, né? O que aconteceu? Entrou demais na energia da... O que pode ter acontecido, né? Nessa dualidade? Eu entro demais nesse autoconhecimento que eu também me perco do outro lado da ação, do lado da mulher que vai ter que lidar com o Instagram. Não adianta, são regras. Eu para poder vender o meu serviço, para poder trabalhar, para poder realizar coisas que eu quero, pequenos objetivos ali, não ser só felizinha, como a Sheila falou, mas eu realizar mesmo, ter as coisas que eu quero, não ficar só ali e sentindo aquele movimento, mas eu vou precisar colocar para o mundo também o que eu quero realizar, né? E aí, o que acontece com essas mulheres que não entram demais na vibe do autoconhecimento? Vai pro lado dessas duas ali, né? Dessas duas gêmeas, vai pro lado totalmente do feminino, entra no modo zen, e daí bloqueia o outro lado, que eu acho que é o que a Sheila estava comentando, que lá quando ela entrou no corporativo, ela fez isso com o feminino, né? Bloqueou o feminino e foi pro lado totalmente masculino. Daí chega numa fase da vida que eu identifico que aquele masculino foi complicado, só que daí eu vou pro lado energia feminina e bloqueio o lado masculino. E é tão difícil fazer esse percurso, né? Mas eu fiquei impressionada assim, com a quantidade de mulheres que estavam com o Instagram parado. Eu não consegui convidar nenhuma, porque elas estavam todas simplesmente desistiram ou fizeram outras coisas, ou então estão ali atendendo 1, 2, 3 pessoas, mas não estão divulgando mais o trabalho em si, né? E aí eu pensei, o que faz para poder ter essas duas, né? Eu não estar sempre rejeitando um lado e outro, não encarar isso sempre como uma rejeição, né? Ou rejeito o lado masculino ou rejeito o lado feminino, passa a vida toda nessa rejeição, né? Eu acho muito difícil, eu vou falar também baseado na minha própria experiência, né? Eu vivi muitos anos com um lado mais selvagem, mais masculino, não o selvagem conectado da mulher selvagem, né? O masculino, a energia masculina. E aí, quando eu me vejo na feminina agora, tentando buscar esse equilíbrio, eu tô patinando muito. Eu sou uma dessas mulheres que postam coisas no Instagram e às vezes o negócio fica organizado. Eu falo, Jesus, o negócio tá fluindo, tá dando bom, tô fazendo um videozinho, De repente eu travo, galera.
Eu travo. E aí eu fico, puta que pariu, eu preciso sentar lá para fazer a minha grade de conteúdo, eu preciso fazer minhas coisas. Porque eu acho que o desafio é aquilo que você falou, não saber lidar. Muito tempo trabalhando com uma energia só, que foi o meu caso, e agora tentando buscar esse equilíbrio e a gente se perde. E o que eu percebo? Às vezes eu falo, gente, será que é o emocional que tá me pegando? Será que eu tinha que ser mais fria para poder fazer esse negócio? Por que as coisas às vezes parecem que eu tô indo... Aí assim, quando eu tô postando, aí começa a chegar seguidor. Aí fico toda feliz. Aí daqui a pouco para de novo o processo. Aí começa a perder seguidor. Por quê? Porque você não tem essa constância, não tem essa continuidade. Detalhe, eu sou coaching. Eu não tô falando de uma pessoa que não sabe das coisas. Eu sou coach. Só que assim... trava, e eu tenho pensado nisso, muito, isso que você falou, né? E eu estou entendendo, agora quando você está falando, me veio até um insight aqui, eu pensei o seguinte, eu acho que a gente não consegue lidar com essa outra energia que a gente não conhece tanto, e a gente está tentando, porque eu faço um esforço grande para conhecer essa energia e para vivenciar essa energia. Eu não fico nessa good vibe, tipo assim, né, só autoconhecimento, não, mas eu fico paralisada. Acho que esse é o negócio, paralisado. E aí eu tenho percebido assim, acho que eu não estou sabendo lidar com isso. Teve um dia essa semana que eu falei assim, mano, eu devia ser mais bicho, faca na caveira, né? Como eu era antes, que eu acho que o negócio fluía mais. Parece que fluía mais o negócio. Você entra em conflito, entende? Com a sua essência do feminino, eu tenho muita informação para passar, eu estudo física quântica, eu estudo espiritualidade, eu sou bruxa, eu sou cartomante, eu sou um monte de coisa, e eu quero falar isso para as pessoas, porque de repente tem alguém do outro lado que talvez se ouvir uma coisa, pode ajudar a vida dessa pessoa, de alguma forma, ou dar um caminho para ela, e muitas vezes a gente está travado, e não sabe nem explicar por que estamos travados. Esse que é o pior. E aí a gente tá num ano de lua. Puta, ferrou. Eu não sei vocês, mas eu tô patinando, secando gelo. Porque eu tô secando gelo, sabe assim? Tem hora que eu tô super motivada, eu entro aqui na casa da cigana e arrumo tudo. E aí eu falo, não, vou organizar o papel, vai ver que eu organizo as ideias. Aí eu organizo, fica tudo lindo. Daqui a pouco tá tudo zoado de novo. Então eu acho que a gente sofre muito, e eu tenho sofrido isso com rede social, trabalhando como empreendedora no mundo holístico, né? Onde a gente faz terapia para ajudar as pessoas. E engraçado, tá, gente? As pessoas que chegam até a gente têm resultado. Tem resultado. E muitas vezes você se pergunta, o que eu estou fazendo comigo que eu não estou tendo o resultado que eu ajudei aquela pessoa a ter o resultado? Olha que coisa louca isso. É muito doido, gente. Eu não estou entendendo as gêmeas dentro de mim ainda não. Né? O Sheilão de vez em quando quer aparecer aqui, eu tenho que ficar segurando ele, segura, volta a produção, calma, segura bem aqui. Mas eu vivo esse conflito, eu vivo. E época que vivo mais e época que vivo menos. Mas eu vivo esse conflito, sim. Mas eu acho que todas nós estamos nesse conflito. Realmente, eu tô nessa vibe sua também. Tem dia que vai tudo bem, é hoje, vai. Meu Deus, é uma coisa assim de um piscar. Pô, daquela coisa, não é assim, não. Não tô me entendendo. Realmente, o meu duo não tá com uma boa conexão, uma boa comunicação. Mas porque a gente não aprendeu a fazer isso. A gente não foi levada a isso. Talvez as nossas tataravós fizessem essa comunicação muito bem. Conseguiam se comunicar com o céu de uma maneira extraordinária. Conseguiam entender os seus vários papéis. Porque a gente está falando de duo, mas na verdade somos vários papéis. Isso. Né? Aí vou fazer igual você, eu vou falar de mim. É a Tatiana que é psicopedagoga, é a Tatiana que é pedagoga, que é mãe, que é filha, que neta, sobrinha, e é CAD, né? É uma cota, ela tem outro papel, um outro posicionamento, mas ela também é aquela que quer silêncio, que quer uma conexão com a natureza que o tempo, o cotidiano não permite tanto, ou talvez aquele lado que eu não quero jogar luz está me puxando e falando, não quero que você vá. E entender a função de cada persona dentro de mim, gente, é um baile de doido, porque junta tudo isso para empreender. Qual deles que vai me impulsionar? É bem isso, é bem isso.
É exatamente isso. Pronto, falou tudo. Eu vou juntar todo mundo e acender o meu foguete e vambora? Não sei, porque de repente um deles vai falar assim, cara, essa não é a direção. Volta um pouco, vem aqui do alto, dá uma olhada, olha aqui, vê como é que tá essa paisagem. Às vezes é preciso também que uma persona sua saia de você e mostre o passo que você está dando. Quando ela falou do lado instintivo do cachorro, que apresentou pra gente que o cachorro é esse self do Manauí, e que ele podia ser um ótimo guerreiro, mas diferente dos outros homens, ele queria adentrar nesse mundo das gêmeas. Quando a gente fala gêmea, vamos entender uma mulher apenas. Uma Sim. mulher que não apresenta aqui a figura da mãe, então eu entendo que ela não teve uma referência feminina, a referência dela é o pai, super protetor, e que diz assim, ela é o que é. Você quer assim? Ainda assim você quer casar com ela? Porque eu não aceito você mudar a essência da minha filha. E aí? Quem está do teu lado? Está mudando a tua essência? Ou está alimentando as gêmeas para que não haja nenhum conflito nessa tribo? Ou até ajudando você a ter equilíbrio, né? Porque tem Pois é. homens que olham pra gêmea e falam, essa mulher é louca. Ora ela quer abacate, ela quer mexerica. Você é louca, doida da vida maluca. Mas já tem um cara que fala, não, veja bem. Se você olhar por um ângulo diferente, esse é o cara que está te ajudando a se equilibrar. É o cara que está chamando. tentando trazer luz. Tá chamando você. Mas você não percebeu Sem pavor. Sem pavor, sem desespero. Né? Vem no sapatinho. Isso, porque quem tem, por exemplo, eu vou falar de mim de novo, né? Quem tem um masculino muito forte por muitos anos, como eu, no primeiro momento que meu parceiro é agressivo na palavra, e às vezes ele nem é, tá, gente? É que homem tem um negócio mais praticão, né? Mas se eu tô muito no meu feminino, ele fala, não, filha, só assim, não sei o que. Eu falo, que é? Aí o masculino já vem, já faca na caveira. O que é? Eu não tô falando isso, eu não tô entendendo nada. Eu falei assim, não sei o que. Entende? Então, assim, a gente esse trabalho do instinto, e eu acho que está muito conectado com aquilo que a gente mais viveu na vida. E por isso que a gente tem tanta dificuldade. Aí a gente fez o que a carta do tarô falou para mim ontem, o louco, né? A gente vai, vamos ser empreendedora. Cansei de se esconder quem sou eu. Aí chega aqui, quem sou eu? Quem sou eu? Na fila do pão, né? Essa é a pergunta. Desculpa, quem sou eu e qual é o teu sonho? Gente, você quer travar uma pessoa, é só fazer uma dessas duas perguntas. Isso. Porque a pessoa não sabe responder, porque a gente vive tanto o momento, a gente vive tanto resolvendo as coisas, descascando o que aparece, o pepino, mas a gente não se preocupa em analisar a situação. Então você não entende quem é você, na verdade, quem é você no rolê dentro de você mesmo. Você é várias. Isso. Você é homem, são vários dentro de você também. E aí tem uma figura da internet que às vezes eu gosto de ouvir, que é o Pastor Cláudio, que ele bota isso muito claro. Adoro. Né? Eu aprendi uma expressão com ele que quando eu comecei a usar, as minhas filhas ficaram enlouquecidas. Porque o lado... O corporativismo e essa coisa da... Oi? Tá, assim. O corporativismo ou você trabalhar no serviço público, você tá muito no local. Você é muito pau. Você tem que estar ali resolvendo as coisas assim que chegam. Você não tem tempo de pensar. Então eu vivia nesse fluxo. Tendo que resolver, dar resultado e tal. Atingir meta, isso não muda. Então, quando eu chegava em casa, eu só fazia assim, largava a bolsa, era tirar aquela roupa toda, porque eu não me aguentava mais. Acabou. Aí minha filha falava assim, onde você que foi, mãe? Eu falei, eu estou na minha caixa do nada, eu também tenho esse direito. Só adoro a caixa do nada, isso. Sabe? Beijo, padrinho. Eu tenho esse direito. Se o homem se ele só abre uma caixa por vez,
na mente dele para resolver os problemas, e eu acabo abrindo todas as caixas, não, porque eu tenho que pegar a criança na escola, porque eu tenho que apresentar esse slide, eu tenho que fazer a defesa do mestrado, eu vou apresentar agora numa mesa, numa roda de conversa, eu tenho a live da Tuti, são várias caixas que vão abrindo, várias gavetas na minha mente ao mesmo tempo. A gente não resolve uma coisa por vez. Nós resolvemos todas as demandas. E se duvidar, a gente ainda faz um cadeado, encadeia cada uma delas, para quando resolver uma, a outra já está sendo resolvida. É um balaio de doido. Então, quando eu chegava nesse momento, eu tirava. Eu não sabia ainda que era tempo para mim, 10 minutinhos de meditação para eu me resgatar o meu feminino. Eu não sabia, não tinha essa noção. Porque é aquela coisa do masculino na frente, botar o pau na mesa para mostrar quem manda, quem é que está falando, quem é que direciona. Então, em casa, era esse momento. Eu estou na minha caixa do nada, eu não quero saber dos problemas, eu não quero ouvir o barulho que está me perturbando, eu vou até me desconectar dele. E era aquele momento assim, sabe, limpar a mente, limpar a alma, e aí sim, mesmo sem saber, eu me reconectava. Agora sim. Agora é a Tati, que é a mãe, que vai olhar o dever de casa, é a Tati, pedagoga e psico, que vai ver por que a filha não está tendo aquela evolução que gostaria que mãe tivesse, né? Por que não está gostando de ir para a escola? Vamos ouvir as histórias, vamos esperar o marido chegar, vamos ver como é que foi o dia, vamos ver quem que vai falar agora. É a Tati, esposa, é aquela que é a cozinheira. Então, assim, é muita coisa, são muitas pecinhas, são muitos, redundância, né? Muitos múltiplos dentro de cada uma para chegar a uma congruência, gente. É quase o quê? Uma guerra nas estrelas? Alguma coisa assim. Porque quando ela termina falando no Manauí, é que me dá o acalanto. Por que ele chega, né? Por que ela escolhe ele também? Porque ele, quer esteja no mundo interior ou no mundo exterior, ele representa um amante novo, cheio de fé, cujo desejo principal é o de identificar e compreender o luminoso duplo da natureza feminina. Compreender o seu mais profundo eu, o mais profundo eu daquela mulher que ele quer. Ele não quer modificar, ele só quer somar. Então ele vai pegar o duplo dele e vai somar ao dela. E aí vai ser realmente os pauzinhos, sabe? Vai ser inquebrável. Porque vai ser sempre um alimentando a potência do outro, o fazer do outro. Bem demais. Eu acho que é isso que vocês estavam comentando, a questão dessa essência, né, dessa mudança das outras coisas trazerem a mudança. É que ali, no caso, o Manauí tem que descobrir o nome delas, mas pensando que o Manauí também está dentro da gente, né? É nós mesmos descobrir o nosso nome, que seria a nossa essência, né? Quem sou eu nesse rolê, o que eu quero, quem é a minha identidade, essas que estão dentro de mim, essas funções que eu tenho, o que elas se combinam, o que acontece, o que vai dar, o que eu faço agora. São muitas perguntas mesmo que a gente vai se fazendo, né? Só que eu anotei aqui uma coisa que a Sheila falou. Uma coisa que a gente aprendeu muito forte é ajudar os outros. A gente aprendeu, as nossas avós, mãe, tá sempre ajudando alguém, a vizinha, a tia, a sobrinha, os filhos, não sei o quê. O marido, o tempo todo isso, o tempo todo ajudando. Entra no corporativo, a gente está ajudando uma empresa a crescer, porque a gente ganha aquele salário ali e quem ganha mais é o dono. Ele que vai ter os sonhos dele, vai realizar as coisas dele. A gente vai ter aquele salário ali. Serviço público, a mesma coisa. Vai ter aquele salário e veja lá, tudo mais. E quem vai estar crescendo é o governo em si, não é o político, senão somos nós, né? Só que quando a gente entra para terapia, pro mundo holístico, parece que a gente se ilude de novo. Que a gente entra ajudando, que nem a Sheila falou. Quem eu atendo tem resultado. Olha aí, de novo eu estou ajudando as outras pessoas. Eu estou atendendo 1, 2, 3, 4, 5, que é aquele limite do salário médio que eu tinha antes, digamos assim, corporativo ali, porque não tenho daí como atender mais também, é aquele limite de pessoas que eu posso atender. E eu continuo ajudando as pessoas a terem resultados. Só que daí eu não sei exatamente que sonho eu quero ter, eu não sei o que eu quero realizar, se é grande, pequeno, o que eu quero.
eu continuo ajudando outras pessoas de novo a realizarem sonhos. E aí eu tô dizendo, não, agora eu tô no mundo holístico, que legal, tá maravilhoso, sou terapeuta. Mas tô atendendo aquela quantidade, eu tô ajudando aquela quantidade de pessoas. E aí, quando é pra mim ajudar, eu não consigo. Por quê? Claro, a gente aprendeu a não se ajudar, né? Isso que a Tati falou desse... Eu nem sei, eu não... Parar que eu posso meditar 10 minutos sozinha, que eu posso ficar na caixa do nada sozinha, a gente não sabia isso. A gente não aprendeu. É como se a gente estivesse engatinhando agora num novo aprendizado. Estivesse de novo aprendendo a caminhar, aprendendo a falar a nossa língua. A língua dessa essência, de fato. A gente viveu 30, 40 anos numa essência que, sei lá, uma essência padrão, né? Um automático do que a gente foi aprendendo ali, né? E aí ela tem um trecho que ela fala assim, a mulher tem enormes poderes quando os aspectos duais e individuais são reconhecidos conscientemente e considerados unidades, mantidos unidos em vez de separados. O poder de ser dois é muito forte. Nenhum dos dois lados deve ser negligenciado. Claro que não é fácil, porque quando viveu muitos anos numa, eu vou agora viver muitos anos na outra. Por isso que tem todas essas terapias, círculos e tudo mais, pra gente poder entender. Agora eu tô engatinhando, vou precisar de alguém para me ensinar a caminhar, alguém para me mostrar o caminho, alguém para me mostrar como é que começo a falar minhas primeiras palavras, como é que eu vou me alfabetizar, porque é uma outra linguagem agora. Foram anos vivendo aquela energia de ajudar os outros, de fazer as coisas pelos outros, de estar sem se conectar consigo mesma, né? E aí vem também o processo de autossabotagem. Muitas vezes eu, como feminino conectado com a intuição, com a espiritualidade, quero fazer uma coisa, mas eu tenho tanto medo do julgamento do externo, porque eu aprendi e vivi muitos anos na energia masculina, onde a gente faz o que é necessário, não o que a gente quer. E aí você também passa a ter mais essa dificuldade, porque aí você foge da sua essência, né? Você não está na íntegra fazendo aquilo que você ama, né? Porque você está com medo de ser julgada. Ah, mas eu adoro jogar carta. Ah, mas eu tenho medo de ser julgada. Ah, mas eu adoro fazer banho de água. Ah, mas eu tenho medo de ser julgada. Ah, qual é a palavra mais legal que a gente vai colocar? O julgamento é tipo osso ali que o cachorro desvia no caminho. Ele tá indo lá, descobre o nome, agora eu sei o que eu quero, minha essência é essa. Quando tá voltando, vê lá um osso. Vai lá, cai no sabotador. Eu acho que o sabotador atrapalha muito, porque no fundo todos queremos ser amados e aceitos, né? E aí quando a gente começa esse processo de encontrar essas gêmeas, para encontrar o equilíbrio, e esse cão que existe dentro da gente, porque o cão é aquele que vai sinalizar para a gente, né? Depois de muitas leituras, o cão é o que vai sinalizar para a gente o nosso real instinto do processo, né? E aí tem que ter umas doses de coragem, né? Tem que pedir uma dose de coragem para você dizer para o mundo quem você realmente é. Porque até ontem eu era só uma parte de mim, era só masculino. Agora eu sou o feminino e o masculino, mas não estou sabendo lidar muito bem com essa energia. É muito diferente para mim. É muito diferente. E eu estou tentando achar o equilíbrio entre ambas. Mas e aí, o que eu quero? Será que eu quero o que eu quero ou quero que os outros queiram o que eu quero? Né? Eu falei isso na outra live e a gente acaba voltando nesse assunto de novo. Muitas vezes a gente quer o que outros querem pra gente, porque todo mundo está querendo. Mas será que eu quero o que todo mundo quer de verdade? Será que eu não gosto mesmo de ficar de chinelo, né? E camiseta rasgada? Né? Será que eu tenho que estar bonitinho para aparecer na live? Engraçado, né? Hoje eu percebi que a gente tá... Eu tô com o cabelo preso, a Tuti tá com o cabelo preso, a Tati tá com o cabelo solto. Mas assim, eu vim com o cabelo solto, aí eu falei, ah não, meu cabelo não tá muito bom hoje. Eu lavei ontem à noite, tá meio cara, vou prender, né? Eu falei, vou prender o cabelo. E aí no primeiro momento, assim, ai, mas alguém tinha me falado lá atrás assim, olha só como que é as coisas, né? Falou assim, Sheila, você precisa soltar o cabelo. Eu vi uma live e você estava de cabelo preso. Porra, eu adoro ficar de cabelo preso, cara. Mesmo ele estando limpinho, eu adoro ficar com ele preso, né? E aí, hoje de manhã, eu me deparei com isso, quando eu comecei a me organizar para a gente entrar. Aí eu falei, não, eu vou de cabelo preso. Aí eu gosto de cabelo preso, eu de cabelo preso. Oxe, que tem? Que vai importar o que a gente vai fazer de conteúdo. Mas olha o primeiro momento que acontece, a rejeição. Né? A lembrança do... Solta esse cabelo, mulher. Sabe assim?
Então, eu acho que a gente tá nessa descoberta ainda de entender, mas lidar também com o autossabotador. Porque o autossabotador, ele enfraquece a gente. Ele tira. E lidar de boa, né? Não, Ele dá de não boa, sem procurar sofrimento. sem cobrança, sabe? Isso eu tô me sabotando. Peraí, eu vou fazer outro percurso. Isso. Vou voltar para descobrir de novo onde foi que eu me desviei. E por aí a gente vai aprendendo a se reconhecer. E aí descobre realmente quem você, por quais de você é mais composta, qual que domina, né? Que tá ali com a mão no volante. Daqui a pouco ela dorme, o outro pega, né? Outro de você pega o volante. Mas não se perder. Porque isso também, o que você acabou de falar, Sheila, eu ouvi alguns dias atrás, assim, já ouvi em live, já ouvi aqui em casa. Se você não define quem você é, vão definir. Vão Sim. te definir. Se você não sabe para onde você quer ir, então você vai ser direcionada por quem quiser jogar você naquela estrada, mesmo que você não queira ir. Mas você não sabe para o que você quer, para onde quer, então você acaba seguindo. Vai se arrepender, vai fazer o percurso todo de volta, vai ver que deu com os burros na água, vai voltar, vai tropear, vai ficar toda tropicada, toda arranhadinha, com seu pezinho fora do sapatinho vermelho, e vai fazer o percurso da estrada de novo. Igual o cachorrinho. Foi lá, se distraiu com a torta, se distraiu com o homem esganando ele, mas ele voltou para descobrir qual era o caminho correto, qual era a essência final, que precisava ser acompanhada, não dominada, mas acompanhada. Virar o duplo. Isso a gente percebe em uma coisa simples, por exemplo, fazer o planejamento da semana. Na semana que eu faço o planejamento, eu trabalho para mim. Na semana que eu não faço, você fica mais suscetível a trabalhar para outros. Porque aí as pessoas, entendeu? As pessoas começam a falar assim, Sheila, vamos ali em tal hora, em tal lugar. Você não tem agenda, você não sabe o que você ia fazer, então você fica meio à mercê do outro, né? Eu percebo isso muito claro. Na semana que eu faço a minha agenda no domingo à tarde, que eu sento e falo, vou ficar 1 horinha, 2 ali planejando a minha semana. Nossa, eu sou muito mais produtiva. E no meu tempo, dá tempo de descansar, dá tempo de ler, dá tempo de tomar chá, dá tempo para tudo. E você fala, nossa, finaliza o dia, uau! Quando você não faz o planejamento, você fica à mercê do outro. Porque aí bate na tua porta, você não sabe o que fazer, você fica, mas eu não sei o que eu tenho para fazer, então tá. Aí no outro dia você fala, puta, eu devia ter feito meu planejamento. Eu tinha um tempo desnecessário com essa pessoa que eu não precisava estar lá. Ai, nossa, hoje foi para vários aspectos, mas é exatamente essa, eu acho que essa é a mensagem de hoje, essa consciência, ligar esse alerta, a própria intuição mesmo, é a intuição de quando eu estou indo para esse outro caminho, quando eu estou desviando para o osso, quando eu estou desviando um bolo para outra coisa, né? E por que eu não estou fazendo esse planejamento? Por que eu deixei de fazer naquele dia? Por que eu estou procrastinando fazer isso, né? Por que eu estou deixando esse tempo livre para ajudar a fazer outra coisa para outras pessoas, né? Essa consciência do equilíbrio. Quando eu estou indo para lá, peraí, volta para cá. Voltar aquela personalidade, volta para cá, volta para lá. É o tempo todo isso daí, né? Eu acho que estar no estado de presença ajuda a gente nesse processo. Demais. Demais. Porque quando a gente está em estado de presença, você percebe o autossabotador subindo. Você percebe qual é a gêmea que está querendo mandar no negócio. E aí você consegue decidir, porque você está prestando atenção, você fala, não, peraí, isso aqui é minha rejeição. Eu dei apelidinho para os meus autossabotadores, né? O diabo veste Prada, tipo, é o meu crítico, o diabo veste Prada, né? Então, quando ele aparece, eu falo, você não vem louca não, meu bem. Para aí, parou que isso aqui não é meu. Então, mas isso é difícil, porque a gente precisa estar no estado de presença, para a gente conseguir entender qual é a gêmea que está dominando, que está em desequilíbrio, porque a gente sente, a gente percebe. E o que aquilo está causando no meu cardíaco? Está me fazendo bom ou não? Está me deixando feliz ou triste? Né? A gente sente no cardíaco, dá uma dorzinha, né? Aí você fala, não, isso aqui eu tô viajando. Um peso. Ai, meninas. Então era isso hoje. Nossa live finalizamos, foi top. Eu acho que se a gente ficar aqui
Eu também. Essa Vi força até a tarde toda. De boa. Porque para tudo a gente precisa desse entendimento, dessa força da ação e do sentir e tá mais pra lá, mais pra cá. Então, a gente vai por muitos aspectos. Né? Gratidão, Sheila, gratidão, Tati, mais uma Obrigada. vez. Gratidão a todo mundo que assistiu, quem assistir depois. Terça-feira que vem a gente volta às 13 horas, seguindo no conto do Manaus, que é o capítulo 4. Você vem Perfeito. aqui. É o poder do nome, Poder. né? O poder do nome, olha aí. Quero que a gente já Fantástico. falado, né? Se eu não lembro meu nome, como é que faz? Isso aí. Pois é. Beijo, gente. Beijo. Boa Tchau. semana. Tchau. Para vocês também. Tchau, tchau.